e ofertas. E o nosso texto de hoje, bem conhecido de toda pessoa que lê a Bíblia, Josué, capítulo 24. Eu anoto todos os sermões que prego e estava observando esse texto e já faz um bom tempinho que eu não prego ele aqui na igreja. Já andei comentando com ele, sobre ele, mas pregar já faz um bom tempinho. Então, a palavra do Senhor é viva, eficaz, se renova a cada dia e sempre tem algo especial para nós. E eu peço a Deus que Ele abençoe você através da meditação nesse texto. Josué, capítulo 24, a partir do verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Talvez na sua Bíblia esteja, como na minha, antes do verso 14, tem um subtítulo, Renovação da Aliança. Não são todas as Bíblias que têm esses subtítulos, porque isso é apenas uma questão gráfica para facilitar a nossa compreensão, a nossa leitura, dividido em parágrafos ou perícopes. Mas quando fala aqui da renovação da aliança, é porque está no momento onde o povo, muitos já estavam questionando a respeito de Deus. E Josué aqui se levanta em meio a todo aquele povo e confronta eles. Olha, se vocês não querem, eu quero. Se vocês não vão servir a Deus, eu vou. E creio eu que momentos como esse, todos nós enfrentamos. Momentos decisivos na nossa caminhada. Todos nós enfrentamos momentos decisivos em várias questões. Às vezes é aquele momento onde ainda somos jovenzinhos e precisamos, como o Luciano leu ali em 1 Coríntios, deixar as coisas de menino e assumir que já somos adultos. É uma fase complicada para a maioria das pessoas, é uma mudança drástica, onde precisamos encarar a vida e começar a trabalhar de verdade, e deixar as brincadeiras, deixar o videogame, deixar um pouco a diversão e começarmos a batalhar para ganhar o pão de cada dia e poder ter condições financeiras de querer casar, de querer montar uma família. Há momentos decisivos como esse, o de casar,
o de assumir uma nova etapa, a responsabilidade de uma família, uma questão profissional, um estabelecimento de como será a nossa vida. Então, há momentos sérios que nós precisamos tomar decisões que irão influenciar o restante da nossa vida. Há decisões que tomamos ou que deixamos de tomar e que nos levam o restante da vida. Traz reflexos para o restante da nossa vida. Então, para todos nós, seja qual for a sua idade, você precisa pensar bem no que você está fazendo e no que você está deixando de fazer. A questão não é só o que se faz, é o que se deixa de fazer. Há muitas coisas que precisavam ser feitas e as pessoas vão procrastinando, vão jogando para frente, vão empurrando, vão levando aquilo. E por conta disso acabam amargando sofrimentos futuros. Então, aquilo que você precisa fazer, faça logo. É um momento como esse que eles estão enfrentando aqui. E olhemos para o nosso texto. Vamos acompanhar o fluxo do próprio texto. Diante de tudo isso, diante de tudo aquilo que estava se passando, de tudo que estava acontecendo, Deus fala através do seu servo Josué. Agora, pois, temei ao Senhor. Josué faz um chamado a todo aquele povo, a todas aquelas pessoas, para que eles tenham o temor de Deus. O que é o temor de Deus? Não é medo de Deus, porque Deus é amor, Deus é bom, Deus é gracioso, é misericordioso, é longânimo, e não havemos por que ter medo de Deus. Ele não é malvado, Ele não é um ditador, Ele é o bom pastor que ama, que cuida, que protege, que sustenta, que dá o pão de cada dia. Temor ao Senhor tem a ver com respeito. É respeitar a Deus, é entender quem Ele é e dar-lhe a devida consideração como tal. Deus não é o seu amiguinho, Deus não é o seu chegado, Deus não é o seu serviçal, Deus não é apenas aquele que você vai invocar na hora que você quer alguma coisa. Ele é Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Criador de tudo que existe, e você só existe porque Ele te criou e Ele tem te sustentado. Então, temei ao Senhor. É o chamado de Josué aqui a todo aquele povo, para que possamos ter o temor de Deus. E olha, queridos, como esse mundo seria diferente se as pessoas tivessem o temor a Deus. Ele chama a também servir, e serviu com integridade e fidelidade. Servir ao Senhor é o ato de estar dedicado a Deus. E aqui, às vezes isso é mal entendido, porque pensamos na igreja, bom, servir ao Senhor, então aqui é ser um presbítero, um diácono, participar do ministério, ajudar em alguma coisa da igreja, assim eu vou servir ao Senhor fazendo algo na igreja. Isso faz parte, sim, mas servir ao Senhor, em primeiro lugar, traz a ideia de obediência. Servir ao Senhor é colocar o temor em prática. Porque se eu apenas tenho um temor, um respeito subjetivo, teórico, mas na vida lá fora eu levo um mau testemunho, então eu não estou servindo a Deus, eu não estou agindo como servo.
O servo do Senhor é aquele que lá fora, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, por onde ele for, ele se comporta como alguém que tem o temor de Deus. Ele é um embaixador em Cristo, ele é a carta viva do Senhor, o bom perfume do Senhor. Ele é aquele que representa a Deus, é aquele que realmente pode falar com autoridade no nome do Senhor, porque ele é um servo do Senhor. Ele é aquele que representa o seu Senhor, que está a serviço do seu Senhor. Então, ele faz um chamado a temer e a servir ao Senhor, e por isso que é acrescentado as qualidades, servir com integridade e com fidelidade. Veja, tem a ver com isso, com ser fiel a Deus, com ter uma vida íntegra, correta diante de Deus. Ele diz: deitai fora os deuses, a idolatria, aquilo que rouba o lugar do Senhor. E ao falar a respeito desses deuses aqui, dessa idolatria, não se refere apenas a outras divindades que são estabelecidas por aí. Algumas religiões, várias religiões têm várias e várias divindades que eles acreditam serem deuses e possuírem poderes especiais. E nós sabemos pela Bíblia, pela palavra de Deus, que só existe um Deus criador dos céus e da terra, mas quando ele fala de outros deuses, ele fala dentro daquilo que alguns autores chamam dos ídolos do coração, daquilo que cativa o nosso coração e que nós passamos a, de certa forma, adorar. Há pouco tempo atrás eu falei do bezerro de ouro. Como aquele povo, porque Deus estava demorando respondê-los, eles já se entregaram à idolatria, construíram ali um bezerro de ouro e começaram a adorá-lo. E como me lembro bem, na pregação eu mencionei que muitas vezes nós criamos os nossos bezerrinhos de ouro. Aquelas coisas que nós começamos a idolatrar, aquelas coisas que começamos a gostar demais e que muitas vezes passa a tomar o lugar do próprio Deus. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito. Ele traz aqui a questão da herança familiar, ou seja, daquilo que se aprende com os pais. Eu fui criado numa religião diferente da nossa. A minha conversão se deu aos 26 anos de idade, pela graça do Senhor, Ele me alcançou, se revelou a mim, e eu o louvo até hoje. Mas fui criado de uma forma diferente, ensinado de uma forma diferente. E se eu fosse observar o exemplo dos meus pais, dos meus tios, dos meus primos, dos meus avós e das demais pessoas com as quais eu convivi, quer seja na família, no trabalho, na escola, eu poderia tomar várias crenças diferentes. Várias crenças diferentes. Ele está falando que nós devemos abandonar tudo isso, não nos apegarmos numa tradição que veio da família ou de amigos, mas que devemos servir ao Senhor. Então, pela segunda vez, ele enfatiza o ato de ser um servo tão somente do Senhor, com todas as letras maiúsculas, Senhor, o Criador e sustentador de todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, só há um Deus. Creia, tenha temor a Ele e se torne um verdadeiro servo, uma serva fiel ao Senhor. Verso de número 15, porém,
Esse, porém, pega a gente de jeito. Porque ele muda o seu discurso, ele volta para aquele povo e fala o que eles deveriam fazer. Mas veja, na prática a gente sabe que nem todos nos ouvem, nem todos dão ouvidos. Por isso é que o profeta Isaías fala: quem deu ouvidos à nossa pregação? E o maior drama de nós que somos pastores é justamente como eu estou aqui, olhando para vocês que estão presentes e pensando daqui. A minha cabeça funciona rápido. Eu estou olhando para a minha Bíblia, olhando para esse computador, pensando no que tenho que falar, observando a direção que Deus vai me dando e observando vocês ao mesmo tempo e pensando, o que eles estão pensando? O que eles vão fazer? Será que eles vão lembrar desse sermão amanhã? Será que isso aqui vai fazer alguma mudança? Porque semana após semana eu prego, eu ensino, eu exorto, eu aconselho, eu oro, e vejo algumas pessoas com alegria tendo vidas transformadas. Mas vejo também outros que passa o tempo e a pessoa continua da mesma forma. Se ao mesmo tempo isso é um drama para nós, pastores, pregadores da palavra de Deus, o nosso consolo é saber que não somos nós quem fazemos a obra, e sim o Espírito Santo de Deus, a Ele quem convence do pecado, do juízo e da justiça. Então não é a minha eloquência, não é a minha capacidade de exposição, não é a exegese, a hermenêutica, a homilética, é o poder do Espírito Santo. E eu descanso nele, em saber que é Ele quem fará a obra na vida de vocês. Então, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçai os vossos corações. Porém, Josué fala para aquele povo, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, ou seja, se vocês acham que isso é algo desagradável, que você não deseja fazer isso, se isso não te parece algo que deva ser feito, então escolha. Você tem uma escolha, mas escolha hoje, porque está diante de você. O que você vai fazer? A quem você vai servir? Porque Jesus falou, olha, não tem como servir a dois senhores, porque você vai agradar um e aborrecer o outro. Ou você serve a Deus, ou serve às riquezas, no caso que Jesus cita lá. Ou qualquer outra coisa que roube o lugar de Deus. Então, o desafio aqui lançado por Josué, divinamente inspirado, sim, palavra de Deus para nós, é escolha a quem você quer servir. Se é os deuses que serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, está falando do tempo anterior, ou se aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E aí traz algo interessante aqui para nós, porque quando ele fala dos que estavam da além do Eufrates, ele fala dessa herança familiar, daquilo que eles viveram no passado, mas agora eles estão ali nessa nova terra, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Ou seja, aquilo que você está vivendo hoje, aquilo que tem, como eu já disse há pouco, roubado lugar no seu coração, lugar que deveria ser exclusivo
de Deus. Então, escolha, né? Se está parecendo algo difícil, se dedicar a Deus, se para você é difícil deixar o pecado, se para você é penoso vir à igreja participar de um culto, se para você é difícil entrar num smartphone, entrar num tablet, na internet e participar de um estudo bíblico no domingo de manhã, que vai levar 1 hora, se para você é difícil, na terça-feira à noite, participar de uma reunião de oração que dura em média 40 minutos, se isso é difícil para você, então escolhe o que você quer. Ô pastor, você está sendo duro. Não, queridos, eu estou expondo a palavra de Deus. É isso que Josué está falando para aquele povo. Agora, o que destaca aqui é eu. Agora ele toma a sua posição. Eu e a minha casa, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E aqui observa que ele puxa a responsabilidade para si. E isso me admira muito. E eu quero falar para você que é homem, porque você é, ou deveria ser, o sacerdote do lar. Aquele que seria o primeiro a puxar a responsabilidade espiritual e dizer o seguinte: nós somos cristãos, nós vamos temer ao Senhor e servi-lo, nós vamos viver para Deus. Agora, se você pensa que é só para os homens, você está enganado. Porque o próprio Senhor Jesus e o Novo Testamento vai apontar para que diante de Deus não há nem grego, nem romano, nem homem, nem mulher, nem livre, nem escravo. A Bíblia, a partir do Novo Testamento, quebra todas essas barreiras. Então, quando lemos a Bíblia hoje, precisamos fazer essa ponte, essa interpretação de que a palavra é para todos nós. Então, você, mulher, também pode e deve puxar a responsabilidade para si. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E não apenas ficar esperando pelo seu marido e jogando a responsabilidade sobre ele. Não, eu não sou uma crente, eu não vou para a igreja porque o meu marido não vai. Cada um responderá por si diante de Deus. Mas não pense que é só sobre o marido, sobre a esposa, é sobre você, filho. É sobre você, filha. É você quem deveria também dizer: olha, meu pai não vai, minha mãe não vai, mas eu vou. Eu vou temer ao Senhor e eu vou servir ao Senhor. E olha, queridos, eu tenho muitos exemplos de mulheres que foram para a igreja apesar dos seus maridos incrédulos. Mulheres que, enquanto o marido ia para o boteco, ela ia para a igreja e levava os filhos. Mulheres que perderam seus maridos ou perderam seu casamento, e viúvas ou divorciadas foram para a igreja, para o caminho do Senhor, criaram seus filhos, sustentaram sua casa, sobreviveram. Conheço muitos e muitos exemplos, me emociono com isso, de filhos, jovens, adolescentes e até crianças, que foram para a igreja e seus pais não queriam, mas elas queriam. Eu quero ir. Então, quer seja você um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, um filho, jovem,
adolescente ou criança, a responsabilidade está sobre você. É o Senhor quem está te confrontando, chamando a acreditar, chamando a se tornar um servo do Senhor. Um servo do Senhor. Não fique esperando pelo outro. Primeiro você estabeleça o seu compromisso com Deus. E uma vez você tendo o seu compromisso com Deus, Deus vai te usar para alcançar o restante da sua família. Resolva a sua vida com Deus. Tome a sua decisão com Deus. Seja firme nela. E aí você vai se tornar um instrumento de Deus para alcançar outras pessoas. É assim que Deus age. É assim que Deus faz. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E então, ouvindo aquelas palavras, o povo se manifesta. Respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos ao Senhor para servirmos outros deuses. Longe de nós. Que bom que eles começam a ter essa manifestação positiva. Nós não queremos isso. Essa possibilidade está longe de nós. Nós não queremos abandonar o Senhor. Nós não queremos servir a outros deuses, nem do passado dos nossos pais, nem desses que estão aqui diante de nós agora. Porque o Senhor é que é o nosso Deus. Veja, eles têm uma série de reconhecimento aqui, mas antes de prosseguir, eu devo lembrar-lhes de que eles falam tudo isso aqui, de que eles assumem esse compromisso aqui, mas dentro, pouco tempo à frente, eles vão quebrar esse compromisso. Você vai continuar lendo a história, lendo o Antigo Testamento, e vai perceber que eles não cumprem aquilo que estão se comprometendo, que estão falando aqui. Então são palavras boas, uma resposta perfeita, mas eu já preciso antecipar para que você tome muito cuidado, porque lá em Eclesiastes e em Salmos também vai dizer: é melhor que você não vote do que votar e não cumprir. Ou seja, é melhor você não assumir um compromisso com Deus, é melhor você não prometer do que fazer isso e depois não cumprir. Sabe, é muito perigoso. É muito ruim quando alguém faz um compromisso com você: olha, eu vou fazer tal coisa por você, e depois aquela pessoa dá o tombo, não cumpre aquilo que prometeu. É muito ruim, é muito feio, pessoas que não cumprem os seus compromissos. Agora, falar em relação a Deus, fazer compromisso com Deus, dizer que vai fazer tal coisa: Senhor, eu vou ler a Bíblia esse ano, Senhor, eu vou fazer isso esse ano, e não fazer, não. Muito cuidado. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, Deus não é homem, Deus é santo, santo, santo. Mas eles, então, aqui, nesse lampejo de graça, eles respondem: olha, nós não queremos fazer isso. O Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós, aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador dessa terra. Veja, eles trazem aqui à memória aquilo que Deus fez. Deus nos fez subir, ou seja, sair da terra do Egito, né? O subir aqui é sair do Egito e ir para Canaã, a terra que emana leite e mel. Deus nos fez subir, Deus fez grandes sinais, milagres,
Deus nos guardou em todo o caminho, Ele expulsou os nossos inimigos. Quantas vitórias Deus concedeu, e aqui eles trazem à memória algumas delas, porque poderia citar várias outras. Quantas bênçãos Deus já deu na sua vida, quantas coisas Deus já fez por você. Eles recordam um pouco de tudo isso e chegam à seguinte conclusão: portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Gostaria muito que você também tomasse essa decisão nessa noite. Eu também servirei ao Senhor, pois Ele é o meu Deus. Fazer isso de fato, fazer isso de verdade, fazer isso de coração. Concluindo, queridos, quando olhamos para esse texto e lembrando a respeito do tema da família, tudo isso aqui tem a ver com a nossa família, queridos. É o primeiro lugar onde estamos inseridos. São as pessoas imediatas a nós e que mais amamos. Então, temor a Deus e servir a Deus é a base do nosso relacionamento com Deus e que vai trazer as bênçãos do Senhor para a sua casa, para a sua família e para tudo mais que está relacionado a isso: sustento, saúde, proteção, prosperidade, tranquilidade, paz. Tudo vai partir do seu relacionamento com Deus, porque nós entendemos que tudo vem do Senhor, tudo parte do Senhor para nós. Então tenha temor ao Senhor e seja um verdadeiro servo do Senhor. Tome uma decisão, seja corajoso, realmente defenda a sua família e defenda a sua fé. Ao olhar para esse texto, eu vejo um homem aqui defendendo a sua família e defendendo a sua fé. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele defende a sua família e defende a sua fé. Que você também possa fazer isso. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família. Oremos. Pai querido, bendito seja o Senhor. Muito obrigado por tua palavra. Ela se renova a cada dia, tal como a sua misericórdia, Pai. Bendito seja o Senhor. Eu te peço, ó Deus, que essa palavra venha trazer resultados, que ela não volte vazia, mas que ela transforme vidas, transforme famílias, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Queridos, nós vamos passar ao momento da ceia do Senhor. Como nós anunciamos previamente, nós teremos a ceia do Senhor no primeiro e terceiro domingo de cada mês, enquanto durar esse período de pandemia. Nós teremos 2 vezes por mês para dar oportunidade para todos poderem participar. Quero pedir não estou vendo os presbíteros, 2 diáconos para me auxiliar aqui, por favor. Mateus, capítulo de número 26.